de tudo aquilo que Shakespeare escreveu. Eu não vou entrar aqui em detalhes a respeito da biografia dele, porque senão isso nos levaria muito tempo. Eu vou destacar da produção dele uma peça trágica, né, que, obviamente, é aquela que acabou ficando mais conhecida e, inclusive, dá o mote para a nossa semana aqui, To Be or Not To Be, ou To Be or Not To Be, né, que é justamente a trágica história de Hamlet, príncipe da Dinamarca. Curioso o fato de que essa história não foi inventada pelo pelo Shakespeare. Não foi inventada pelo Shakespeare. Aliás, essa coisa de você escrever algo absolutamente original que ninguém nunca tinha escrito é uma questão do século XIX para cá. Antes disso, os artistas, os escritores, não estavam muito preocupados se a obra era inédita. O importante não era o ineditismo da história, mas a maneira como você conta a história. Isso, inclusive, era um grande desafio. Mais do que inventar uma história do nada, era você pegar uma história que todo mundo já conhecia e contá-la de uma maneira nova. Esse era o desafio. E foi isso o que Hamlet fez, que Shakespeare fez. Eu vivo confundindo um com o outro. Acho que é uma crise de identidade. Vivo confundindo os dois. Mas foi isso que Shakespeare fez com Hamlet. Eu acho que a maior parte de vocês já conhecem a história, mas é bom aqui a gente retomar, porque a partir da retomada dessa história, desse recontar da história, a gente pode extrair as lições dessas verdades, né, sobre ética, que para nós hoje aqui é fundamental. A história começa com o jovem e melancólico Hamlet, que acaba de voltar da Alemanha, onde ele era estudante universitário, assim como vocês. Voltou com urgência de lá porque recebeu a notícia da morte inesperada do pai. O Hamletlão, né? O Hamlet pai. E uma morte que, inclusive, inexplicada, porque o Hamlet pai, um dia, depois do almoço, foi tirar uma cesta no jardim e nunca mais acordou. E aquilo ficou muito estranho. E mais estranho ainda é que a mãe de Hamlet, a mulher do Hamlet pai, poucas semanas depois, se casa com o tio do Hamlet, ou seja, o irmão do pai, o príncipe Claudius, que se transforma em rei da Dinamarca. Todo mundo, a princípio, fica um pouco chocado, mas, em geral, as pessoas são bastante complacentes com as loucuras dos ricos e poderosos, não é verdade? A gente pobre, fazer coisas assim estranhas pode levar a pessoa para a cadeia. Agora, se você é rico e poderoso, tudo bem, né? Porque pode, né? A pessoa é excêntrica, vai fazer o quê? Né? Então, foi isso que aconteceu, né? Os dois se casam, e o único que está cabreiro com aquela história toda é Hamlet, né? Porque está achando aquilo muito estranho. Tem uma frase, e é interessante que em Hamlet acontece algo que é revolucionário dentro da dramaturgia ocidental, que é, mesmo dentro de uma tragédia, você colocar elementos que têm tom de comédia, né? E isso é algo próprio de um teatro que é popular, né? E aí, nesse sentido, essa ligação com a escola de samba, essa questão com a cultura popular, ela está no DNA da produção shakespeariana. Shakespeare escrevia para o povo. Às vezes, quando a gente lê Shakespeare, fica parecendo que é para gente empruada, né? Gente assim que conhece palavras raríssimas. Quando, na verdade, né, as peças do Shakespeare eram ensaiadas e eram encenadas num contexto muito mais parecido com o que hoje é o Sambódromo do que propriamente com um teatro municipal. Enfim, de qualquer forma, nessa popularidade da coisa, o Hamlet fala assim: acho muito estranho que as comidas quentes que foram servidas no velório já foram servidas como frios para o casamento. Pra vocês terem uma ideia, né, de como é que uma coisa aconteceu perto da outra. E tanto a mãe quanto o tio, agora pai de Shakespeare,
tentam animá-lo, dizendo: Shakespeare, normal que você esteja chateado, afinal de contas perdeu o pai, que você gostava tanto, tão jovem, assim por... Mas assim é a vida, as coisas acontecem, cara. Levanta, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, né? Para com esse papo de mimimi, né? Hamlet tem um pouco de mimimi, nesse sentido ele é muito parecido com a gente também é a civilização do mimimi, né? Então, o Hamlet, mas o Hamlet não consegue se convencer daquela situação. No meio disso tudo, estão acontecendo coisas estranhas. Veja, o sentimento é de Hamlet, mas as manifestações, elas transcendem o puro sentimento. Alguns amigos do Hamlet e alguns guardas do castelo andam dizendo que de madrugada aparece uma figura enigmática, um fantasma. E é justamente um desses amigos, ou um desses grandes da Dinamarca, chamado Horácio, que ao perceber essas coisas diz, uma outra frase famosíssima: há algo de podre no reino da Dinamarca. Depois esse podre se espalhou, né, pelo mundo todo. Antes era só na Dinamarca, agora está em todas as partes, né? E talvez a Dinamarca esteja um pouquinho melhor do que o resto, mas enfim, começou lá, parece a coisa. Portanto, ainda há esperança para nós, né? Muito bem, há algo de podre no reino da Dinamarca, porque de madrugada aparece um fantasma, né, que interpela os soldados e a guarda, como querendo dizer alguma coisa, e o pior, ele se veste exatamente igual ao rei Hamlet, quando este saía para as batalhas. Parece ser o fantasma do rei Hamlet. Mas isso a gente não pode afirmar, porque toda vez que a gente tentou perguntar para ele quem era ele e o que ele queria, ele desaparecia. Quando Hamlet, príncipe, fica sabendo disso, ele resolve ir pessoalmente, de madrugada, durante o momento em que o fantasma só ia aparecer, para fazer uma entrevista pessoal com o fantasma. E então, os temores de Hamlet acabam se consolidando, acabam se realizando. De fato, o fantasma era o fantasma do seu pai. E mais, ele estava aparecendo lá justamente mandando mensagens para que Hamlet aparecesse pessoalmente, porque ele tinha uma coisa a dizer para o Hamlet. E era o seguinte: Hamlet, meu filho, essa sua melancolia e essas coisas estranhas que andam acontecendo no reino, não é à toa. De fato, eu não morri de morte morrida, mas morri de morte matada. O que aconteceu? Depois de ter comido faustamente, bebido meu vinhozinho, aquela coisa toda, fumei meu charuto e fui para o jardim descansar. E enquanto eu dormia, o seu tio, Cláudius, aquela praga, aquela serpente, derramou um veneno no meu ouvido. E encontrei a morte na florescência dos meus pecados. Além do que, né, devia estar tendo algum sonho assim, erótico, alguma coisa assim, que o mandou para o inferno. Não deu nem tempo dele se confessar. Ou seja, terrível. E a alma penada do rei Hamlet, né, quer encontrar descanso, e esse descanso só é possível através da justiça. E você, Hamlet, meu filho, você é o cara. Você é aquele que há de me vingar. E há de fazer justiça, não só a mim, mas ao próprio reino. Porque aquele que agora reina, além de um devasso, né, que me tirou a mulher, também nos tirou o reino. Hamlet fala. O Hamlet, obviamente, não cabe em si, né, de tanto pavor,
né, de tanta revolta. E ele promete: não descansarei enquanto não cumprir aquilo que tenho que fazer, que é matar o rei. Naquela época as coisas se resolviam assim, tá, gente? Não é que chamava a polícia, abria processo, Sérgio Moro, aquela coisa. Não. Na verdade, as coisas se resolviam, ainda mais nesse caso, né, que é um crime régio, né, o regicídio. Alguém que matou, é um crime duplamente qualificado, porque ele matou o rei, que ao mesmo tempo é irmão dele. Né? Então é um fratricídio regicida. Não sei quantos anos isso dá. Mas naquela época era pena perpétua, ou melhor, pena capital. E, obviamente, o único que poderia executar essa sentença era o próprio Hamlet, que era o herdeiro do reino. Então, esse papo de que, não, mas também vingança, não pode matar. Assim, não, naquela época a lei funcionava dessa forma. O que o Hamlet tem que fazer é matar o seu tio.